O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Essa solenidade, providencialmente, ela acontece sempre dentro deste tempo do Advento, como que para nós uma graça de nos aproximarmos de Nossa Senhora, já que está prestes a dar à luz o Salvador. Nós estamos falando de um dogma da Igreja, ou seja, uma verdade de fé, que foi proclamada pelo Papa Pio IX, no ano de 1854. Um dogma recente, nós podemos dizer. Mas esta devoção à Imaculada não é recente. Já nos primeiros séculos, talvez século VII em diante, já no Oriente, já se celebrava, já se cultuava Nossa Senhora com esse título de Imaculada. Depois nós tivemos grandes acontecimentos na história mundial, sobretudo no país, a França, e por várias vezes nas aparições, Nossa Senhora se apresentou assim: eu sou a Imaculada. E depois a Igreja então proclama isso, autorizando o mundo inteiro, sem medo de erro, a proclamar esta verdade. Maria é Imaculada. O que isso significa na prática? Significa dizer que Nossa Senhora, quando foi concebida no ventre da sua mãe,
Santana, ia falar Isabel, Santana, ela foi concebida sem a mancha do pecado original, pura, e manteve esta pureza durante toda a sua vida. Agora, quando nós pensamos isso, a pergunta é, mas por que isso? E a resposta é um quanto adequada e óbvia. Nada disso é por causa dela. Isso se passa nela por causa do seu Filho Jesus. Deus tem um projeto de mandar o seu Filho ao mundo. O seu Filho vai se tornar gente, 100% homem, sem deixar de ser Deus, 100% Deus. E Deus, que é santíssimo, não pode habitar num corpo corruptível, manchado pelo pecado. O que Deus faz? Ele preserva Nossa Senhora como que uma morada que Ele está preparando para o seu Filho. O que aconteceu nela é em previsão da morte salvadora de Jesus, como nós rezamos na oração de coleta. Por isso, a primeira coisa que tem que ficar claro para nós católicos: nada disso é por causa dela. Não tem nada com ela. Ela é só um instrumento. Deus faz isto em vista do seu Filho Jesus. E ela cooperou com isso. Por isso, durante toda a sua vida, ela foi sempre sim para Deus. Maria nunca disse não para Deus, que o pecado é isso. O pecado, antes de ser um ato moral, é um ato espiritual. Depois ele se concretiza moralmente. Mas antes disso, o pecado é um ato de essência espiritual. O que significa o pecado? É você dizer não para Deus. Isso é o pecado. É quando você sozinho acha que você é que vai dizer a sua vida. E você deixa de lado aquilo que Deus sonhou para você. A autossuficiência, a soberba. Nós ouvimos agora no relato. Quando a serpente vai ao encontro de Eva, é esta sedução que ela usa. Ele diz para ela: não é verdade. Ele sabe que quando você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A verdade é, o homem veio já da essência de Deus. O homem participa da vida de Deus, tanto que todas as tardes Deus descia no jardim e andava lado a lado com o homem. Essa daí foi a pior mentira que o diabo contou e Eva acreditou. Mas qual foi o pecado de Eva? O pecado de Eva e de Adão foi no que ela ouviu: se você comer desse fruto, sereis como Deus. Como é que o homem pode ser como Deus? Como é que o homem pode participar da vida de Deus? Vivendo comunhão com Ele, vivendo amizade com Ele. À medida que nós somos amigos de Deus, nós participamos da vida dEle. Nós somos agraciados. A graça habita dentro de nós. Eva não quis isso. Eva quis tornar-se Deus sem Deus. Não tem como. A gente faz isso quando a gente peca. A gente tenta ser feliz sozinho, sem contar com a fonte da felicidade. A gente quer ficar pleno sem irmos naquele que é a fonte da plenitude. Aí você diz: padre, mas Nossa Senhora então disse sim, porque ela foi preservada do pecado, ela teve uma graça para isso. Não, mas não se esqueça, nesse momento aqui do diálogo de Eva com a serpente, ela também é imaculada. Eles ainda não têm o pecado original. Eles estão preservados dessa mancha. Do mesmo modo como Deus preservou Adão e Eva do pecado, Ele fez isso com Nossa Senhora também. Só que tem um detalhe que a gente esquece. Todos esses, Adão e Eva e a Virgem Maria, foram dotados de plena liberdade. E na liberdade, a mesma que eu e você comungamos, o homem pode dizer sim e ele pode dizer não a Deus. Eva teve essa oportunidade.
Ela preferiu dizer: não, eu não quero fazer como ele falou, eu quero fazer como você está dizendo. Maria não. Vejam, o mesmo cenário, é interessante isso. Lá no Éden, vai um anjo falar: não, padre, é a serpente é a imagem, gente. O diabo é um anjo, espírito puro, perfeitíssimo. É um anjo, ele está simbolizado na serpente. Um anjo vai falar com Nossa Senhora. Só que esse anjo que vai falar com Eva é um anjo que leva a inimizade, é um anjo que põe na cabeça dela: Deus não é teu amigo, Deus trabalha contra você. E ela acreditou. Ela acreditou que Deus estava escondendo alguma coisa dela. Deus não tinha escondido nada dela. Deus tinha dito: olha, tudo isso daqui eu fiz para vocês. Só que no meio do jardim tem uma árvore, e do fruto dessa árvore vocês não deverão comer, com sentença de morte. O que significa isso, padre? Significa que Deus fez o ser humano, na sua essência nós somos ser limitados. Você não pode tudo o que você quer. E aceitar isso é inteligência, é prudência, é sabedoria. O grande mal é que o homem acha que ele pode tudo. Você não pode tudo. Você se engana quando você acha que você pode tudo o que você quer. Isso é mentira. Tanto que mais cedo ou mais tarde vai chegar um momento na sua vida que você vai tentar fazer de tudo e você não vai conseguir mudar a sua vida. Vai chegar uma hora que vai chegar diante de você e vai dizer: acabou. E você vai falar: não, eu quero mais. Não consegue. Você pode fazer tudo o que você quiser. O mundo de hoje está inventando um monte de lorota para nós, e nós estamos tudo indo atrás. A única coisa que eles não conseguem inventar para nós é prolongar a nossa vida. A única coisa que pode fazer, enquanto você viver, a gente pode fazer você viver com mais qualidade, essas coisas tudo bonita que a gente gosta. Está ótimo, mas prolongar a vida não consegue, porque você é limitado. Você não pode tudo o que você quer. Eva não aceitou isso, porque preste atenção: nenhum homem, nenhuma mulher pode se tornar conhecedor do bem e do mal e continuar do mesmo jeito. O conhecimento nos afeta, ele altera a gente. Se eu conheço para o bem, isso faz eu crescer. Se eu conheço para o mal, isso me danifica. Só Deus pode conhecer o bem e o mal e continuar Ele mesmo. O homem não. Nós somos influenciados. Eva não conseguiu entender isso. Agora vejam, um anjo também agora vai atrás de uma mulher, livre do pecado original, mas com liberdade. E quando ele chega, ele diz para ela: ave, ave, o Senhor é contigo. Você encontrou graça diante de Deus. O texto diz que Nossa Senhora ficou perturbada com essa saudação. Porque veja, gente, às vezes o nosso povo tem tanto preconceito, tem tanto medo de ir a Nossa Senhora, com medo de fazer idolatria, com medo de fazer pecado por causa das influências protestantes que a gente tem. Para pensar. Deus chamou o seu arcanjo Gabriel e disse para ele: você vai a Nazaré, você vai encontrar uma menina e você vai chegar e vai dizer assim para ela: ave, o Senhor é contigo. E ele obedece. Por isso que quando ela ouve a saudação, ela fica perturbada, porque ela diz: mas o que está acontecendo? Eu não sou ninguém. Como que ele pode falar assim comigo? Preste atenção, gente. Só que quando nós ouvimos isso, nós levamos imediatamente para a espiritualidade. Só que tem um detalhe aqui antes. Ave Miriam, que é o nome dela, não é uma saudação comum. Essa saudação só poderia ser dada a quem? Ao grande imperador Augusto César. A ninguém mais. O anjo enviado por Deus desce do céu e a saúda na mesma dignidade. Agora, me desculpa, com todo respeito a você, quem é você para dizer que você não fala essas coisas de Ave Maria?
Se o próprio arcanjo Gabriel, obedecendo a Deus, faz isso, a saúda como uma grande imperatriz e diz: Ave Miriam, o Senhor é contigo. Por isso que ela fica perturbada. Ela diz: como que um homem pode falar assim comigo? Eu não sou ninguém. Ela sabe que essa saudação tem um destino só para o imperador. Por isso ela fica perturbada. E ele diz: não temas, Maria, o Senhor está contigo. Imagina, gente, o céu mandar dizer isso para você. O céu mandar dizer: olha, Deus se agradou de você, você é feliz. Você é feliz. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. E aí a hora que ela chega na casa de Isabel, Isabel continua: bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Como que eu posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Agora, se Santa Isabel, São Gabriel, o próprio Deus pronunciou isso com os lábios dele, por que você não pode fazer isso? Se enxerga, põe teu pé no chão, seja humilde e volte-se a ela e diz: ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Nós não temos medo dela. E a coisa bonita em Nossa Senhora, a hora que ela ouve isso, veja a grandeza de Deus, gente. Olha o que ele viu nessa menina. O anjo conta para Nossa Senhora que Deus é um Pai. Que Deus é um Pai. Ninguém sabia disso. Eles chamavam Deus de guerreiro, Sabaó, justiceiro, onipotente. O anjo diz: ele é tudo isso, mas ele é um pai, Abá. E deixa eu te falar, Maria, ele é pai porque ele tem um filho, e ele quer mandar esse filho para a terra. Ela diz: mas como que vai acontecer isso? Que a cabeça de Nossa Senhora é a cabeça de gente. Para ter um filho tem que ter um homem e uma mulher. Ela diz: eu não conheço homem. Como é que isso vai acontecer? A sombra do Altíssimo, o Espírito virá sobre ti. O anjo fala que Deus é Pai, fala que Deus tem um filho e diz que isso vai acontecer pela força do... Maria foi a primeira criatura humana a ouvir sobre a Trindade. Ninguém nunca tinha escutado isso. Agora, eu fico até meio perdido para falar um trem desse. Se Deus quis contar para ela como primeira esse segredo, que dificuldade é essa que você tem de olhar para ela? Deus confidenciou a ela o maior segredo que ele tinha, que ele é um pai, que ele vive em comunhão de 3 pessoas trinitárias, uma família. Ninguém nunca alcançou isso. O profeta mais santo, Elias, que fez milagre depois de morto, nunca pensou numa coisa dessa. E para uma menina simples, devotada a Deus, Deus confia o projeto dele. Por isso, irmãos e irmãs, preste atenção. Deus é amigo dos homens. Deus não é nosso inimigo. Quem coloca essa ideia de que Deus é nosso inimigo, de que Ele não nos quer feliz, de que Ele coloca dificuldade na nossa vida, tudo isso é conversa da serpente. O anjo de Deus vem dizer que Deus quer caminhar entre os homens. A hora que ela ouve isso, que o anjo explica para ela, ela diz: eis-me aqui, eis-me aqui, eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faz em mim do jeitinho que Ele falou para você. Eva não consegue isso. Eva quer fazer do jeito que está na cabeça dela, não do jeito que Deus falou. Nossa Senhora não. Na cabeça de Nossa Senhora isso não era possível, mas ela pergunta: como vai acontecer isso? O anjo explica, ela diz: então pode fazer do jeitinho que Deus está falando, eu me disponho. Veja que coisa bonita os 2 textos de hoje. O anjo lá, a serpente, simbolizada do mal, fala com Eva. O anjo Gabriel fala com a Ave Maria. Se nós olharmos, Ave é Eva de trás para frente. Uma não dá conta de acolher a vontade de Deus, a outra é inteiramente aberta, acolhedora da vontade de Deus.
Veja o porquê nós temos o Natal. Porque uma mulher disse sim a Deus. Veja o que pode acontecer na sua vida quando você fala sim para Deus. Veja o que Deus pode fazer na vida de quem acredita nele, de quem não coloca em dúvida a sua palavra, mesmo que humanamente seja totalmente contrário. Se ele está dizendo, você pode confiar que ele não falha nos seus projetos. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos quer felizes e para isso Ele mesmo está disposto a nos ajudar a viver essa felicidade. Nós não precisamos ter medo. E eu concluo a homilia dizendo, Maria fala uma das palavras que são fundamentais para o sentido da vida humana. Maria diz, eis aqui a serva. Serva é aquela que está à disposição, coloca-se como um dom. Eu oferto a minha vida. Esse é o sentido da vida. Eva quis pensar uma vida para ela. Maria pegou a sua vida e colocou à disposição de Deus. Nós só somos felizes quando vemos que a nossa vida é vida na vida de alguém. O sentido da vida está quando a nossa vida é bênção para o irmão, é bênção para a minha irmã. Se isso não acontece, nós provamos a insatisfação, ficamos vazios e vamos tentando colocar dentro de nós um tanto de coisa que no fundo nunca nos realiza. É servindo que nós nos tornamos felizes. Por isso a palavra diz, a maior alegria em dar do que em receber. Por que isso? Porque se eu estou podendo dar, é porque eu já recebi. E isso vai se tornando fonte dentro de mim. Quando nós doamos com generosidade, Deus nunca deixa faltar dentro de nós. Se você doa alegria, atenção, cuidado, Deus não deixa faltar isso em você. Que Nossa Senhora nos ajude a, como ela, colocar a nossa vida a serviço, à disposição dos nossos irmãos. Que a Imaculada Conceição, que já traz no seu ventre o menino Jesus, que dentre alguns dias nós teremos nos nossos braços, nos ajude a preparar o nosso interior, para que como o seu coração, seja também uma morada digna do Deus Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.